Salve progressistas, eu sou o Clayson. Um vídeo difícil de fazer, muito difícil de fazer, porque as imagens que eu acabei de ver aqui são imagens muito chocantes e a gente tem que parar realmente tudo para respirar fundo e tentar entender como que isso acontece aqui dentro do país. Eu vou descrever essa imagem para você e até acho que você não deveria ver se você não viu, sabe? Porque são imagens muito fortes, muito chocantes, imagens de policiais da Polícia Rodoviária Federal lá no Sergipe, que trancaram um homem de 38 anos dentro do camburão, jogaram uma bomba lá dentro de gás, e esse homem veio a falecer. A gente vai fazer um comentário sobre isso e alguns outros comentários aqui de algumas coincidências que aconteceram. Sempre pedindo para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal. O like é fundamental, tá? Por favor, dê o like no vídeo para que a gente possa ter voz. Os canais independentes como o nosso precisam ter voz, precisam conversar com o país e promover essa reflexão que a gente promove todos os dias aqui. O Bolsonaro ele comemorou a morte de 25 moradores do Complexo da Penha numa chacina promovida pela polícia do Rio de Janeiro. Ele achou maravilhoso, né, a morte daquelas pessoas. E é claro, há uma forma de generalização de tudo aqui no país. E aí essas 25 pessoas da noite para o dia se transformaram em bandidos e aqueles policiais começaram a exercer uma lei que não existe aqui no Brasil, que é a lei da pena de morte. Muitas pessoas comemoraram, né? A extrema-direita aplaudiu, todo mundo da extrema-direita achou uma maravilha essa chacina. E a gente lamenta muito, porque enquanto a favela está pedindo educação, o governo manda a polícia para o morro. Enquanto a favela pede mais escolas, mais postos de saúde, o governo manda polícia. Enquanto a escola não existe, enquanto os postos de saúde não existem, existem as mortes provocadas pela polícia nessas ações truculentas. É claro que são ações, a meu ver, criminosas, que mostram um despreparo total da polícia, que simplesmente chega e mata pessoas, muitas delas inocentes. Nós tivemos ali trabalhadores que morreram, nós tivemos uma senhora que morreu também com uma bala perdida. São ações truculentas que, na verdade, criam uma raiva ainda maior, um ódio ainda maior da população em relação àqueles que deveriam estar lá não para matá-los, mas para protegê-los da morte. Só que, infelizmente, isso não acontece. Eu vi o Bananinha, né, o Eduardo Bozo, comemorando, explicando que tem que matar mesmo e indo contra aqueles institutos que estão ligados às ONGs de defesa da vida, né, dos direitos humanos, e eles combatem essas instituições, a imprensa, tá todo mundo errado, só eles que estão certos ao defender a morte. E é claro, a gente não poderia esperar muito, né, um presidente que enaltece a ditadura militar, um presidente que homenageou um torturador, um presidente que é a favor da tortura. É importante a gente colocar aqui, eu sempre procuro colocar essa questão, quem defende ou defende até hoje, como é o caso do Bolsonaro, a tortura, ele já perdeu o seu senso de humanidade. Não existe mais nada de humano ali dentro, né? É só uma podridão sem tamanho, uma ausência total de sentimento, de empatia, de amor ao próximo. É uma tragédia, uma lástima. E a gente, por outro lado, numa resistência, a gente acredita que o ser humano ele pode sim, sabe, se recuperar. A gente tem que acreditar na recuperação dos seres humanos. A gente vê o trabalho de muitas igrejas evangélicas, por exemplo, que acreditam que aquelas pessoas que estão lá podem abandonar aquela vida, viver uma vida digna, uma vida de trabalho. A gente vê isso, a gente vê, não só, né? Eu estou citando um exemplo aqui, mas todos nós, eu mesmo que não tenho uma ligação nenhuma com nenhuma igreja, eu acredito nisso. Então a gente tem, por um lado, essas pessoas que acreditam no ser humano, que acreditam na recuperação, e nós temos, por outro lado, aqueles que querem o extermínio, é a morte, é chegar lá, matar, trucidar e acabou.
e encerrou o assunto. E aí aquela música da mosca na sopa lá do Raul Seixas, né? Você mata uma e vem outra no lugar, e é uma bola de neve que não termina mais. Houve uma coincidência, né? Nós estamos falando desse homem de 38 anos que tudo indica, os parentes dizem que ele tinha um problema, um transtorno mental, e ele estava com uns remédios no bolso. A polícia parou ele, mandou ele levantar as mãos. Ele, por uma situação ali de ter esse transtorno mental, ele ficou um pouco exaltado. Aí a polícia prende esse sujeito, joga esse sujeito atrás de um camburão, joga lá uma bomba de gás e faz com que esse sujeito morra lá dentro, numa réplica do que acontecia lá na época do nazismo, né? As câmaras de gás. Só que eles fizeram isso dentro do camburão. A imagem é tão chocante, tão dilacerante, que a gente vê o homem lá desesperado, berrando lá dentro, e os caras segurando a porta do camburão, né? A porta lá da viatura, para que ele não saísse, enquanto o outro jogava lá essas bombas de gás. É chocante. A coincidência é muito grande. Nós tivemos nesse mesmo dia os 2 anos do caso George Floyd. Também tivemos outras questões, também o Código Florestal, que comemorou 10 anos, né, sem nenhum avanço. Na época ele foi trazido ao país promulgado aqui no país pela Dilma, né? Mas nada aconteceu nesse período, só tragédia que a gente vê no meio ambiente. E essa situação de estar passando, né, de ter esse caso do George Floyd com 2 anos, nos traz uma reflexão, né? No caso dos Estados Unidos, o caso de George Floyd trouxe uma comoção nacional. Então a gente viu toda a comunidade ligada aos afrodescendentes, os pretos, todos saindo na rua junto com os brancos, que tiveram empatia, que entenderam a brutalidade, a crueldade daquele policial que matou asfixiado com o joelho no pescoço, né, do George Floyd. E aqui no país, você acha que agora, hoje, vai ter alguém na rua para falar a respeito desse homem de 38 anos que morreu numa câmara de gás simulada? Muito pelo contrário. Muito provavelmente, muitos vão defender os policiais. Muitos vão achar que os policiais estão certos, que eles trabalham sob pressão, que isso daí tem que acontecer. Esse é o nosso país. E, sinceramente, tem dias, tem momentos que gravar vídeo aqui para o YouTube é uma tortura também. Porque a gente tem que ver isso e a gente tem que falar com voz mansa, não pode falar palavrão, a gente não pode se exaltar, berrar. Porque a vontade que dá realmente é xingar todo mundo. É mandar todo mundo pra merda mesmo. É cobrar das autoridades alguma resposta para uma atrocidade dessa. Mas não, é a necropolítica em pleno vapor aqui no país, desde quando esse marginal chegou lá na presidência. E aí nós temos comemoração de chacina com 25 mortos. Nós temos policiais que simulam uma câmara de gás e matam um homem negro de 38 anos com problemas mentais, mata asfixiado em praça pública, né, em plena luz do dia. E a gente fica sem saber o que fazer, porque realmente eu acredito que não haja mais limites para tudo que está acontecendo. Eu vou encerrar esse vídeo de hoje. A gente sempre pede para que você ajude o nosso canal, e a gente tem que fazer esse pedido porque nós somos um canal independente e a gente precisa dessa ajuda. Então você pode ser membro aqui do canal, você pode se inscrever lá no nosso Apoia-se, nos ajudar com o nosso Apoia-se. Você pode nos ajudar com qualquer valor, você tem várias formas. Se você está fora do país, você pode nos ajudar com o PayPal, está aqui no primeiro comentário aqui do vídeo. Você pode nos ajudar com o PicPay, com qualquer valor pelo Pix. A gente sempre tem que pedir porque somos um canal independente e precisamos dessa ajuda. Mas eu quero encerrar o vídeo de hoje com uma imagem do Ricardo José Cruz. Ele trabalhava como ambulante nas avenidas
E à tarde e noite, o expediente dele era no mototáxi. Ele foi um dos assassinados na chacina da Penha, que o Bolsonaro comemorou. O Bolsonaro comemorou a morte dele. Dele e de mais 24. Nós temos 6 feridos também, gravemente feridos. Nós temos aí um envolvimento de pelo menos 30 pessoas vítimas dessa chacina. Eu vou deixar essa imagem, né? Ele trabalhando, né? Como ambulante lá, trabalhando nas avenidas. E vou mostrar para você um retrato daqueles que estão sendo apagados pelo Estado na necropolítica. Eu quero encerrar o vídeo de hoje com essa imagem. Morreu, tá? Mas a gente coloca esse registro dele em vida. A gente lamenta muito. E a gente se encontra numa próxima. Bora, mano, bora, amiga aí, parceiro. Natural nota aí, cara, tô fraco. Branco listrado? Branco. Pô, natural, mano. Qual melhor? Ó, já sabem. A nota guerra.